Isso é coisa de maluco, isso é uma obsessão. É disso que se trata. O que estão fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é tortura, é uma tentativa de humilhação. Alexandre de Moraes não tem nenhum limite. Tá escrito aqui, isso aqui é print da Constituição. Alguém tá lendo aqui crimes contra o Estado Democrático de Direito? Alguém tá lendo? Eu não tô lendo. Isso significa que, se a Constituição não proibiu a anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito, significa dizer que cabe anistia para este tipo de crime. Simples assim. O voto de Fux oferece a Bolsonaro saída para reverter condenação do STF no futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes dá 24 horas para saber sobre rota de Bolsonaro após deixar o hospital. É isso mesmo. O ministro do STF, sancionado por violar os direitos humanos, segue obcecado em Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal esclareça por que não houve transporte imediato do ex-presidente Jair Bolsonaro de volta para casa, onde cumpre prisão domiciliar após a sua saída do hospital DF estar no domingo. No despacho assinado nesta segunda-feira, Moraes determinou que a corporação envie à corte um relatório detalhado sobre a escolta realizada. O documento deve incluir informações sobre o veículo utilizado no transporte até o hospital e a identificação dos agentes que acompanharam Bolsonaro durante o período da internação. O ex-presidente chegou à unidade hospitalar por volta das 8 horas, onde foi submetido a exames e um procedimento para a retirada de lesões no tronco e no braço direito. A intervenção foi feita com anestesia local e sedação. Após a alta concedida no início da tarde, Bolsonaro foi visto acenando para apoiadores que se reuniram na porta do hospital, cantando o hino nacional e gritando seu nome. Bolsonaro retornou para sua residência por volta das 14 horas, mas Moraes quer saber por que não houve condução imediata ao domicílio, como determinaram as regras da prisão domiciliar que lhe foi imposta. A absurda e desumana perseguição contra Bolsonaro atingiu seu último estágio. Eu vou trazer a notícia que saiu agora há pouco. O ministro Moraes, então, deu 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal explique em detalhes a escolta do ex-presidente. Aí ele pede os seguintes detalhes à Polícia Legislativa: o carro que transportou Jair Bolsonaro na ida e na volta, o nome dos agentes da polícia que acompanharam o ex-presidente no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que houve uma demora aí para que Jair Bolsonaro retornasse para casa. O prazo para a resposta começou a contar quando a Polícia Penal foi notificada, o que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira. Notícia que acaba de sair, Silvio. Coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Isso é uma obsessão. É disso que se trata. Ele quer humilhar o presidente Jair Bolsonaro. Ele está irritado porque para onde o presidente Jair Bolsonaro vai, independentemente do local, nesse caso, tratamento médico, ele tem problemas sérios de saúde. Tentaram matá-lo no dia 6 de setembro de 2018, lá em Minas Gerais, quando fazia campanha política. O senhor Adélio Bispo, aliás, um dos casos mais mal contados, mais mal apurados da história do Brasil. Pois bem, desde então ele foi submetido a várias cirurgias, ele tem problemas graves de saúde, comorbidade mesmo. Isso sim pode ser chamado de problema grave de saúde. E aí vai num deslocamento médico, mas poderia ter sido qualquer outro tipo de deslocamento, não estivesse preso de forma ilegal e irregular, e as pessoas o acompanham. Para onde ele vai? Ele cantou, as pessoas entoaram ali o hino nacional, porque ele representa o país, é um líder, o maior líder político do Brasil. E Alexandre de Moraes não suporta ver isso. Alexandre de Moraes não suporta ver esta cena. Ele quer humilhar o presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente, quando o acórdão for publicado, depois dos embargos declaratórios, ele vai determinar que o presidente Jair Bolsonaro vá para uma cela, na Papuda, talvez, mesmo diante dessas condições de saúde, porque ele quer humilhar o presidente Jair Bolsonaro.
Lembrando que outros ex-presidentes não passaram por essa situação. Fernando Collor está lá no seu apartamento com vista para o mar, porque alegou que tem, e aqui não estou fazendo juízo nenhum sobre as questões de saúde dele, Parkinson, diz que tem apneia do sono, que tem transtorno bipolar. Presidente Lula da Silva, por uma nulidade parcial, muito bem lembrada pelo ministro Luiz Fux, o caso dele regressou para a primeira turma, enquanto ele estava numa cela gourmet e lá ele arrumou até namorada. Então, o que estão fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é tortura, é uma tentativa de humilhação. Alexandre de Moraes não tem nenhum limite. Só para trazer mais um detalhe, Augusto, eu estava verificando aqui no site, no G1, que as imagens mostram que ao deixar o hospital, o Bolsonaro teria permanecido de pé ao lado do carro da Polícia Penal por cerca de 6 minutos, enquanto os apoiadores ali gritavam palavras de ordem, enfim, demonstravam apoio ao ex-presidente. Agora o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para saber o porquê da demora em voltar para casa. É isso que perturba esse caso que é psiquiátrico, né? O Silvio disse muito bem, é maluco, porque e o presidente do Supremo, por que não reage? Ele não enxergou no Gilmar Mendes pitadas de psicopatia? Ele não consegue enxergar um caso clínico evidente? Isso é maluquice. Maluquice, que ele está perseguindo o homem que ele condenou a 27 anos. Acha pouco. E Gilmar Mendes não admite e ataca voto de Fux sobre Bolsonaro. O ministro ainda declarou que a anistia é inconstitucional, mas ex-juíza destrói argumento de Gilmar. Como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Se o senhor tivesse na primeira turma, o senhor teria votado junto com o relator? De maneira inequívoca. A sua presença lá na quinta-feira foi vista como um sinal de união da corte toda diante lá da divergência do ministro Fux. Era esse a mensagem que você queria passar? Não, eu acho que nós estamos unidos e precisamos nos manter unidos diante desses desafios que se colocam. Nesses 40 anos que estamos vivendo de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro e nesses dias finais do governo Bolsonaro e início do governo Lula. De modo que é preciso que uma instituição forte como o Supremo mostre a sua união e a sua fortaleza. Acho que a democracia brasileira sai mais forte desse resultado. As sanções não afetam a vida institucional do país e nós vamos seguir aplicando as leis brasileiras. Ministro, se preparam para outras sanções, ministro? Não cogito disso. Ministro, mais uma dúvida. Muito se fala também sobre a presença do presidente Hugo Motto na Câmara e o quanto isso pode facilitar também a aprovação da pauta da anistia. Como que o senhor vê isso a partir dessas figuras? Nós temos um diálogo muito profícuo, muito respeitoso e muito efetivo com o presidente Hugo Motto, com o presidente Davi e temos toda a confiança neles. Mas confiança de que a anistia não será aprovada, pautada? Temos confiança no respeito à institucionalidade. Você enxerga a constitucionalidade do projeto da anistia? Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por quê, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Agora, será que o STF poderia derrubar essa anistia caso passasse? Que não cabe anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas aí eu te pergunto, de onde ele tirou isso? Assim, para você dizer um negócio desse, tem que tirar de algum lugar. Ó, não cabe anistia para crimes contra a democracia, reforça Moraes após condenação de Bolsonaro. Que história é essa de que não cabe anistia para crimes contra a democracia? A Constituição, ela elenca
ela elenca números clausos, ou seja, é aquilo ali e pronto. Ela elenca os casos em que não cabe anistia. E eu posso te assegurar, e você vai ver com seus próprios olhos, que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não estão nessa lista. Portanto, cabe anistia. Vamos ver o que diz a Constituição. Eu não estou pegando regimento de não sei das quantas, lei ordinária, eu estou pegando a Constituição. Vamos ver o que diz a Constituição. Tá? Estou mostrando para vocês o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 43 da Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ó, ele vai dizer aí, a Constituição vai dizer quais são os crimes que não cabem anistia. Ó, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, terrorismo e os crimes hediondos. Está escrito aqui. Isso aqui é print da Constituição. Alguém está lendo aqui crimes contra o Estado Democrático de Direito? Alguém está lendo? Eu não estou lendo. Isso significa que, se a Constituição não proibiu a anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito, significa dizer que cabe anistia para este tipo de crime. Simples assim. Se a Constituição não excepcionou, é porque cabe. Não existe no processo penal interpretação contra o réu. Tá claro, estou mostrando a Constituição aqui para vocês. Então, o Congresso Nacional já está começando a sentir os efeitos deles terem deixado as coisas chegarem a esse ponto. Então, o próprio Congresso, em algum momento, vai poder julgar o impeachment, vai poder julgar a redução dos poderes dos ministros do STF, como, por exemplo, limitação às decisões monocráticas, limitação de período de mandato, por exemplo, colocar mandato, em vez de ser vitalício o cargo de ministro do STF, impor um mandato. Isso eles podem fazer, o Congresso pode fazer. Então, existem essas outras saídas políticas, né, também podem ser usadas. A gente não sabe exatamente ainda o que vai acontecer, mas nesse momento a anistia está sendo considerada como sendo algo irreversível. Vai acontecer. Então, a ver. O Bolsonaro também ele vai poder usar instrumentos de direito internacional contra o STF. Então, ele vai poder acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de repente conseguir levar no futuro até a Corte IDH, quem sabe, passando na CIDH, mas tudo isso é um processo extremamente demorado, isso pode levar anos. Isso sim, teria um poder assim, absurdo. Né? Poder acionar, por exemplo, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Enfim, essas coisas ele pode fazer ainda. São cartas que estão na manga para serem votadas. Ainda mais com um violador de direitos humanos reconhecido internacionalmente como Alexandre de Moraes. Então, isso é uma carta, né, na manga que o Bolsonaro tem. Vou botar aqui, ó, Malu Gaspar. O voto de Fux oferece a Bolsonaro saída para reverter condenação do STF no futuro. Então, ela fala da possibilidade de revisão criminal, que pode acontecer mesmo. Conseguir emplacar teses jurídicas contra a posição de Moraes era a prioridade dos advogados do Bolsonaro e dos outros acusados, que não tinham dúvida a respeito da condenação na primeira turma do tribunal. Ninguém tinha. Mas insistiram nos argumentos pela incompetência do Supremo e pelo envio do processo ao plenário da Corte, além da alegação do cerceamento de defesa pelo excesso de dados anexados ao processo num tempo muito curto. Baseiam-se no que se batizou nos bastidores de teoria Zanin, referência à estratégia adotada pelo então advogado de Lula, hoje ministro do STF, Cristiano Zanin, que anos depois da condenação do ex-presidente, conseguiu anular o processo, alegando incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba.
e do Sérgio Moro para julgar o Lula. Então, isso pode acontecer no futuro, com uma modificação, por exemplo, na composição da Suprema Corte. O próximo presidente vai escolher 3 ministros. Então, coisas podem acontecer. Uma nova maioria pode surgir daí. Então, esse voto divergente do Fux abre uma saída para o futuro, quem sabe, se houver essa nova maioria na Suprema Corte. Quem sabe? A ideia era plantar as sementes para que, caso o clima político mude no futuro, assim como ocorreu no caso do petista, se possa reverter também a condenação do Jair Bolsonaro. É isso. Então, esse voto do Fux foi muito, mas muito importante para que isso acontecesse, venha a acontecer no futuro. Bom, vamos ver. O Trump, ele disse num vídeo que assistiu ao julgamento do Bolsonaro. Vocês viram o Trump falando isso? Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Então tá aí. Mais uma vez o Trump se manifesta. O Marco Rubio também, ele foi lá para o X se pronunciar sobre o que aconteceu. Então vejam que continua aquela lupa, Os Estados Unidos continuam olhando o Brasil de lupa e olhando as questões referentes à perseguição política. Será que o pessoal da Faria Lima, os empresários, começaram já a entender que a questão não é econômica, é política, e que só resolvendo a questão das perseguições, a questão da política, as questões das tarifas vão se resolver? Será que já começaram a entender ou está difícil? Vamos lá aqui, Marco Rubio. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender Bolsonaro. Então tá aqui, Trump, Marco Rubio, tá todo mundo falando. Essa semana, inclusive, a porta-voz da Casa Branca falou que os Estados Unidos não hesitariam nem mesmo em usar poderio econômico e militar para proteger a liberdade de expressão. Aí eu já acho que rolou um exagero, não é bem assim. Mas vejam que como eles estão levando essa questão a sério, muito a sério, e estão olhando realmente o Brasil de lupa. O Itamaraty foi lá pagar de machão, respondendo ao Marco Rubio no Twitter. O Poder Judiciário brasileiro julgou com a independência que lhe assegura a Constituição, que independência, mané independência, Julgou com independência os primeiros acusados pela tentativa de golpe de Estado, tiveram direito à ampla defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. Continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. O Lula está se esforçando bastante, para conseguir o ódio dos Estados Unidos, Acho que já conseguiu, mas ele continua se esforçando para obter ainda mais sanções.